Olá pessoal, tudo bem? Falamos aí no vídeo anterior sobre a classificação dos seres vivos, falamos sobre os reinos, né, falamos sobre a nomenclatura, como que era a divisão, como que foi feita essa nomenclatura de alguns seres vivos, como que era a divisão histórica um pouquinho, e agora a gente vai aprofundar um pouquinho sobre a classificação dos seres vivos e falar sobre algumas subdivisões que existem, ok? Vamos lá para a classificação dos seres vivos, parte 2, então. Aqui só para a gente lembrar, a gente tem os cinco reinos, vou falar meio rápido sobre eles, para a gente aprofundar em outros, né, em outras coisas. Então a gente tem aqui o reino Monera das bactérias, a gente tem o reino protista aqui dos protozoários, temos aqui o reino fungi dos fungos, o reino plantae das plantas e o reino animalia dos animais de um modo geral. Tá? E aí vamos escolher então o reino Animalia para a gente falar um pouquinho mais aprofundado. Então o reino Animalia a gente tem uma divisão aqui de 9 filos. Ok? A gente vai falar de 9 filos aqui que fazem parte do reino Animalia. Então vamos começar pelos poríferos. Os poríferos são as esponjas, ok? Por exemplo, o Bob Esponja, né, do desenho aí, é um porífero. Eles são, a característica principal dele é que eles têm poros, ok? Depois a gente tem os quinidários, ou podem ser chamados de selenterados também, eles estão aqui, ó. Tá? A característica deles é que eles têm estruturas muito simples, tá? São os exemplos aqui são corais, as água-vivas, né? É, Aí nós temos os plateumintos, que são um tipo de verme, né? Que a característica dele é que eles têm já uma simetria no corpo, ok? E eles têm sistema nervoso central também. Depois a gente tem os nematóides, que são é um outro tipo bem parecido com os plateumintos aí, mas são as lombrigas, por exemplo, né? A diferença aí é que elas têm o sistema nervoso, perdão, o sistema digestivo mais complexo, né? Ela é um pouquinho, então tem uma evolução um pouquinho melhor, aí umas características mais evoluídas do que os plateumintos. Depois a gente tem os anelídeos, que são justamente as minhocas, porque elas são chamadas de anelídeos porque o corpo delas aí, desses seres aí, são feitos por anéis. Eles são chamados de seres anelados, por isso que são chamados de anelídeos. Temos os moluscos, tá aqui, ó. Por exemplo, os polvos, as lulas, né? Eles são um pouco mais complexos, eles têm mais órgãos, né? Órgãos mais complexos. Depois nós temos aqui os artrópodes. Os artrópodes são os insetos, de um modo geral. Algumas características aí que eles podem ser divididos pela quantidade de patas. Característica deles que eles têm antenas. É, a quantidade de espécies dos artrópodes é muito grande, em torno de 800 mil espécies diferentes. Ok? Uma característica bem importante é que eles executam funções, por exemplo, as abelhas e as formigas que têm tarefas dentro do grupo, dentro da sociedade ali deles, né? Então eles têm já uma característica bem importante, inclusive social ali, né? A gente tem os equinodermos. Os equinodermos são animais marinhos, por exemplo, como a estrela do mar, o ouriço do mar. Né? Eles têm um sistema hidrovascular, que é nos vasos, né, que a gente chama de vasos sanguíneos, né, mas no deles são vasos que circulam água. Eles têm um endoesqueleto formado de calcário e eles apresentam mandíbulas. Tá? Esses animais já apresentam mandíbula coordenadas por musculatura. Ok? Então, é uma característica bem importante desses seres vivos, os equinodermos. E aí, para finalizar, a gente vai falar dos cordados, que é onde a gente se encaixa, né? Os seres humanos se encaixam. Os cordados são os animais talvez que a gente tem mais contato, que são os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves, os mamíferos. E a característica dos cordados é que eles têm uma coluna vertebral, né? Uma espinha dorsal. E aí eles têm uma estrutura um pouco mais firme, são muito mais evoluídos que algumas outras espécies. E a gente vai pegar os cordados e aprofundar um pouquinho neles, tá? Então daria para falar de todos esses aqui, mas a gente demoraria muito tempo, não dá para falar num período só, num vídeo só desses. Então a gente vai ir aprofundando vai escolhendo alguns e aprofundando. Então a gente vai falar dos cordados,
onde que entram os seres humanos. As classes dos cordados, a gente tem os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Tá? Os peixes são animais aquáticos, né? Pode ser de água doce ou água salgada, apresentam escamas, são cartilaginosos. Né? Nós temos os anfíbios que apresentam a fase aquática e a fase terrestre. Por exemplo, quando eles nascem, né, eles apresentam a fase aquática, que é quando eles estão na forma de girino. E depois eles entram para a fase terrestre, mas continuam se adaptando muito bem, frequentando muito bem os ambientes aquáticos. Né? Os exemplos que a gente tem de anfíbios aí são os sapos e as rãs. Né? Nós temos os répteis, que os melhores exemplos aí são as tartarugas, as cobras. Eles se adaptam muito bem em clima seco, eles vivem muito bem nesses ambientes mais secos. Nós temos as aves, que são os cordados dos cordados, aí são os que têm penas, voam, têm os ossos mais porosos. Alguns estudos indicam que eles são os parentes mais próximos dos dinossauros, né, os descendentes dos dinossauros. Tá? E temos os mamíferos, que são os seres vivos que apresentam glândulas mamárias. Né? Então a gente se enquadra nesse grupo também. Então, essas são as classes dos cordados aí, e a gente vai escolher os mamíferos para falar um pouquinho deles também. Tá? Então a gente tem aqui várias ordens, agora a gente está falando das ordens dos mamíferos. Então dentro dos mamíferos a gente tem essas ordens aqui. A gente tem os primatas, que são mamíferos de cérebro maior, que podem se locomover em duas patas. Nós temos os proboscídeos, que são os elefantes, animais de tromba grande. Nós temos os logomorfos, que são os coelhos, tem cauda curta e membros curtos. Os roedores, que são os ratos, que têm hábitos de roer. Marsupiais, que são os animais que têm uma bolsa abdominal, que é a gestação, o final da gestação, o desenvolvimento inicial do filhote é feito dentro dessa bolsa. O melhor exemplo é o canguru. Né? Nós temos os carnívoros, que são os animais que se alimentam de carne. Os cetáceos, que são os animais que eles têm um orifício respiratório e eles são aquáticos, por exemplo, os golfinhos. Temos os quirópteros, que são os morcegos, que são os mamíferos que conseguem voar. Os artiodáctilos, que são os animais que têm um número par de dedos nas patas, por exemplo, como os porcos, tem cascos, né? Eles apresentam cascos também. E os pteridodáctilos, que são os animais que têm número ímpar de dedos, que eles também apresentam cascos, por exemplo, o cavalo, a zebra. Né? Então a gente tem aí essa classe de mamíferos. Vamos escolher os primatas, vamos aprofundar um pouquinho aqui. Ó. Os primatas são divididos em duas subordens, vamos dizer assim, né? Que são os prosímios e os antropóides. Os macacos antropóides, eles são mais parecidos com... Por que eles são chamados de antropóides? Eles são mais parecidos com os seres humanos, ok? E os prosímios são os mais diferentes um pouquinho. Eles são menores, eles têm focinho mais alongado, os olhos deles são um pouco mais diferentes, um pouco mais direcionados para as laterais do corpo, ok? E os antropóides são os que são muito parecidos com os seres humanos. Aí aqui tem uma tabelinha para a gente comparar um pouquinho a classificação do chimpanzé, da jaguatirica e do ser humano. Tá? Então aqui, ó, no reino, os três são do reino Animalia, ok? No filo, os três são do filo Chordata. Né? Da classe, os três são da classe Mammalia. Aí, a partir de ordem, ó, o chimpanzé é dos primatas, o ser humano é dos primatas também. E a jaguatirica, que é uma espécie de onça, né, ela entra na ordem dos carnívoros. Né? Ok? Então, aí já começa uma divisão um pouquinho maior entre a jaguatirica e os primatas. Né? Aí aqui da família, o chimpanzé é da Hominidae, o ser humano também, e a jaguatirica da Felidae. Aqui o gênero Pan e a jaguatirica Leopardos, enquanto o ser humano é o gênero Homo. E aqui a espécie, né, que junta o gênero e o nome da espécie aqui, né? Pan troglodytes, né, no chimpanzé, e Leopardos pardalis, no caso da jaguatirica, e o Homo sapiens sapiens, né, que é uma classificação como se fosse uma subespécie aí, né, ainda, do ser humano.
ok? Então tá aí um pouquinho dessa divisão. É muito difícil a gente trabalhar com todas essas divisões, essas subdivisões, que é uma classificação gigantesca. Eu escolhi aí algumas divisões para a gente entender um pouquinho mais. Ok? Até mais, hein?